sua opinião na nossa enquete. Falando em Campeonato Brasileiro, em Alcaraz e oportunidade, queria saber o que vocês acham que ainda está em jogo para o Flamengo nessa reta final do campeonato. Eu acredito que seja uma oportunidade aí de um estudo geral aí para 2025, pensando já na próxima temporada. Renato, o que você acha que o Flamengo pode tirar dessa reta final, desses últimos jogos que faltam, para, enfim, esse ano e talvez para o ano que vem? Olha, eu acho que o normal seria um grande, vamos dizer assim, laboratório de experiências. Mas o Felipe Luiz já apontou que não é isso que ele quer. Ele até disse, para mim, cada jogo é eu continuar no cargo ou não. Ele considera que se ele perder, ele pode perder o cargo também. E ele insiste que ele vai sempre escalar os melhores que estiverem à disposição. Então, não acredito muito em experiências. Se fosse outro treinador, eu acreditaria. Mas o Felipe não quer correr o risco de terminar como terminou o Dorival. Ou seja, perdendo jogos em sequência, jogando mal e até eventualmente sendo dispensado pelo próximo presidente, porque ganhou a Copa do Brasil, 4 jogos, mas depois no Brasileiro não foi bem. Eu acho que ele não vai fazer isso, não, e acho que isso não vai acontecer. Então, o que eu espero é um final, como disse o Rodrigo, como eu mesmo também falei, um final digno, um final com boas atuações, um final com o Flamengo voltando a dar prazer ao seu torcedor de vê-lo jogar, coisa que não acontecia desde 2022. Nem com o Vitor Pereira, nem com o Sampaoli, nem com o Tite, o Flamengo foi um time prazeroso de se ver jogar. Sim, teve 1, 2, 3, vai lá, 5 nesses 2 anos, teve 5 jogos que o Flamengo jogou muito bem. Mas o resto foi tudo sofrimento. O resto foi tudo aquela nhaca de passe para o lado, de passe para trás, de posse de bola sem efetividade. Com o Felipe Luiz, esse quadro mudou. Até, por exemplo, no Flamengo Atlético, o Flamengo não venceu, que foi a 0-0, deu gosto de ver o Flamengo jogar. O Flamengo foi predominante, o Flamengo foi vertical, o Flamengo marcou no campo do adversário. É isso que eu espero dessa reta final. Com os números de desfalques que tem, talvez os resultados não sejam exatamente o que a torcida espera. Tem parte da torcida que ainda acredita no título brasileiro. Deve ser a mesma que deixa o sapatinho na chaminé, né, ver, na janela, para ver se arruma um presentinho de Papai Noel, procura ovinho de Páscoa durante a Páscoa. Mas eu não acredito. Eu vou dizer mais, eu acho que o Flamengo vai acabar mais ou menos onde ele está mesmo. Terceiro, quarto ou quinto. Não passa disso. Não consigo ver o Flamengo nem vice-campeão. Para mim, ou ele passa o Fortaleza, fica em terceiro, ou ele continua onde está, ou ele acaba ultrapassado pelo Internacional. O que para ele vai fazer apenas a diferença da premiação, né? Entre cada um desses lugares é 1 milhão de diferença. Então, o Flamengo poderia perder aí 3 milhões ou ganhar 2 milhões, né? Mas, de qualquer maneira, essa é a minha expectativa, é de ver o trabalho do Felipe Luiz se firmar cada vez mais, e acho que ele vai fazer poucas experiências. Acho que não é do feitio do Felipe Luiz, pelo menos nesse início, que eu acho que ele percebe que ele ainda não tem, vamos dizer assim, cacife suficiente para encarar, por exemplo, 2, 3 derrotas. Então, ele vai jogar sempre com o que ele tem de melhor. Rodrigo, o Felipe Luiz falou que é um treinador sem memória, que para ele o que passou, passou. Esse foi um discurso muito parecido com o que ele usou na apresentação dele também, que não queria se apegar à história que ele mesmo tinha feito no clube, que, enfim, ele queria construir uma nova história, o Flamengo do Felipe Luiz. E aí, depois do título da Copa do Brasil, nada disso importa, vamos focar agora no que tem até o final da temporada, jogo a jogo, pensar. Ele nem quis dizer se ele acha que o Flamengo está nessa briga pelo Campeonato Brasileiro. Falou, só consigo pensar no próximo jogo e meu único foco é esse. Como é que você vê essa reta final e o que o Felipe Luiz pode aproveitar também para fazer aí com o Flamengo nesses últimos jogos que faltam? Eu não acho que brasileiro tem que ser tratado como laboratório. Eu acho que o problema do Dorival foi que não foi nem laboratório, ele deu férias mesmo, né? E aí deixou um monte de garoto entregue aos leões jogando lá, o Ayrton, enfim, tinham vários garotos que foram jogados aos leões naquela vez, porque ele deu férias para todo mundo. Então, eu acho que o Felipe tem que jogar com o máximo que ele tem disponível. Ele vai acabar fazendo algum laboratório, porque está imposto, tem muito desfalque, ele vai testar algumas coisas, como a gente já citou aqui. A premiação, a diferença é um pouco maior, é quase 2 milhões de reais a diferença entre cada posição. Então, não vai mudar a vida financeira do Flamengo, mas tem ali uma coisa, se você entre ficar em quarto e segundo lugar, você vai dar uma diferença de uns 4 milhões ali no orçamento do fim do ano, é alguma coisa. E eu acho que especialmente tem que passar esse recado de que o Flamengo joga a Vera
o Campeonato Brasileiro sempre que ele entra em campo. Coisa que a gente não viu no meio de temporada. Eu acho que foi um dos maiores erros do Tite ficar colocando time misto quando estava na liderança do campeonato. Eu acho que o Flamengo tem que jogar sempre a vera no Campeonato Brasileiro. É o campeonato, junto da Libertadores, mais importante da temporada, se não é o mais importante. Acho que, inclusive, tem que ser um lema de seja lá quem for o próximo presidente. Vai entrar em 29 de março querendo matar um leão a cada rodada, para poder chegar a uma disputa de Campeonato Brasileiro no fim da temporada e não ficar nessa coisa de agora já não dá mais e tal. O Flamengo está sempre no agora já não dá mais. A gente só fica pensando qual a rodada que vai acontecer o agora já não dá mais. Então, eu acho que é uma demonstração, pelo menos no final dessa temporada. Pode ser que os resultados sejam ruins, porque tem muito desfalque, mas tem que jogar tudo, tem que dar tudo nesse finalzinho para mostrar a importância que dá ao Campeonato Brasileiro. Só quero fazer uma observação. Quem começou com a história das férias foi o senhor Marcos Braz, que prometeu ao Gabriel que se ele fizesse o gol do título, ele estaria de férias. A partir dali, o Dorival concordou. Exatamente. A partir daí, o Dorival foi junto e foi culpado. Mas quem começou com isso foi o fanfarrão com o Gabriel. Por acaso, os mesmos personagens da bagunça que a gente está vendo agora. Já começou ali começou. Faz o gol da vitória e você está de férias. E o Gabriel falou isso com todas as letras. Que numa coisa que afeta tanto o desempenho físico da temporada seguinte, técnico também, da volta da temporada seguinte, o técnico tinha que virar e falar assim, olha, Braz, isso aqui não dá para você passar os jogadores 2 meses de férias. A verdade é que ele embarcou feliz e ficou ali treinando os garotos já embarcado de férias também. Ele pensou, vou tirar também a responsabilidade dos meus ombros. Isso pesou sobre a saída do Dorival, mas não foi só isso, né? Teve umas discordâncias financeiras lá, eles se desentenderam por várias coisas, mas teve peso, sim, e eu acho que foi um absurdo ele ter concordado, ainda que a decisão tenha sido... Mas isso aí é complicado, Rodrigo. O Felipe Luiz está concordando com as decisões do Marcos Braz também. O vice-presidente de futebol é o chefe, cara. Se ele diz uma coisa, o técnico pode até contra-argumentar. Mas a decisão pesa menos na temporada seguinte, o Gabriel ficar ou não, Renato. Agora, outra coisa é você dar 2 meses de férias para o cara ficar bundando, né? Como a gente fala às vezes. Né? Quem decide as coisas no Flamengo é o Marcos Braz, infelizmente, que é o cara que o Flamengo precisava mandar embora mais cedo, antes do Gabriel, entendeu? Antes da eleição, porque esse é o grande mal do Flamengo. Então, eu acho injusto colocar isso só nas costas do Dorival. Assim como acho que a maior coisa que fez o Flamengo trocar o Dorival pelo Vitor Pereira foi principalmente o segundo tempo do jogo contra o Corinthians, em que os dirigentes do Flamengo cresceram o olho e disseram, o cara engoliu o Dorival. Pô, esse cara é muito melhor, é com esse cara que a gente tem que disputar o Mundial. A culpa da troca é muito mais do dirigente do que do Dorival. Tem sido uma constante, eu diria, na gestão como um todo, não focar exatamente no brasileiro, porque 2019, por exemplo, o Flamengo caiu cedo na Copa do Brasil também, chegou no final, sobrou no brasileiro, não teve nem muita discussão. 2020, o Flamengo foi até realmente o último segundo para conseguir conquistar o título. Foi um ano que muita gente até brinca falando que ninguém queria ser campeão e acabou, o Flamengo conseguiu ser campeão ali no final. O Inter estava mais de tempo na briga, o Flamengo deu uma crescida ali na reta final também. E aí, nos outros anos, o Flamengo não se concentrou tanto assim no brasileiro, eu diria, e aí talvez uma outra gestão tenha uma outra visão. Em 2020 estava eliminado das duas, antes, né? Foi eliminado pelo Racing e pelo São Paulo, um pouco bem antes da final, nas quartas de final das duas, né? Salvo engano aqui. Então, teve essa esperança. Focou no brasileiro. Focou porque não tinha outra coisa. Não tinha outra coisa, não tinha outra solução. Então, só foca quando não tem outra coisa. Não dá para ser o principal campeonato do país assim. Vou ler aqui os últimos comentários. O André falou, é mais sensato dar férias antecipadas e voltar em melhores condições na próxima temporada. Já o Gustavo acha que o Flamengo tem que jogar série o Campeonato Brasileiro e, enfim, não tem essa de poupar. Fato é que o Felipe Luiz, se ele puder não poupar ninguém, ele não vai poupar, porque ele já falou que não gosta disso. Vamos para o resultado aqui da nossa enquete. A gente teve mais de 1.200 votos. Gabigol ainda deve jogar pelo Flamengo? 71% acreditam que não deve mais jogar pelo Flamengo. E 29% acham que sim, que ainda deve ter uma oportunidade
até o final do ano. Flamengo que joga contra o Cuiabá nessa quarta-feira, 7 horas da noite, lá na Arena Pantanal. Depois pega o Fortaleza fora de casa, Internacional no Maracanã, Criciúma fora e encerra a temporada contra o Vitória. A data ainda vai ser confirmada pela CBF, porque depende ali como é que vai estar o campeonato também, né? Para ver se vai jogar no sábado, vai jogar no domingo. Mas o Campeonato Brasileiro acaba no fim de semana do dia 8 de dezembro. Renato, obrigado pela sua participação. Até a semana que vem. Tchau, tchau. Rodrigo, obrigada. Até a próxima. Valeu, Luiz. Valeu, Renato. Valeu. Obrigada a todo mundo que acompanhou a gente. Semana que vem a gente está aqui de novo. Valeu, até a próxima.